Eu conheço muito batista que vai para o inferno, para tristeza minha, e muito evangélico que está acompanhando, porque tradição religiosa, seja ela batista, evangélica, católica ou qualquer uma que seja, não preenche a alma da gente. E a Bíblia vai ensinar para a gente que o nosso relacionamento com o Senhor não é uma questão de uma mera tradição que eu guardo, não é uma cultura que eu preservo, é uma experiência que eu tenho com o Todo-Poderoso. E ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali ficava o poço de Jacó. E era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. E uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus disse: por favor, me dê um pouco da água. E os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu: o Senhor é judeu, e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria a Ele e lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço, e ele e os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? E então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que dará vida eterna. E então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede, e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. E então Jesus disse: você está certo ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. E a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. E então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. E naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. E em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias, e muitos outros creram por causa da mensagem dele. E eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar,
e sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Pai querido, nesta hora, dá-nos não apenas a compreensão, mas dá-nos também, Senhor, a convicção de que o Senhor está falando conosco. Toca a nossa alma. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das modalidades do atletismo é a corrida de obstáculos. Acho que todo mundo já viu, né? Corrida de obstáculos. Tem lá a pista de corrida e tem lá umas peças de madeira, né, no meio do caminho, que são os obstáculos. E o corredor vem e ele tem que saltar aqueles obstáculos. Eu creio que em muitos aspectos a nossa vida é como uma corrida de obstáculos. A gente tem um objetivo. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos alcançar essa plenitude na vida, e para a gente alcançar, a gente tem que correr, e muitas vezes tem que saltar obstáculos para poder alcançar essa plenitude, essa felicidade. E logo nessa busca dessa felicidade, nós vamos descobrir que é um sentimento que Deus colocou na alma de todas as pessoas, que é um sentimento de sede de Deus, de necessidade de encontrar o Criador, de ter algum tipo de comunhão transcendental com o Todo-Poderoso. E essa sede de Deus, a gente vai tentando suprir de todas as maneiras possíveis, mas ela só pode ser saciada com a presença de Jesus Cristo habitando o templo dos nossos corações, na condição de Senhor da nossa vida e de nosso Salvador. Mas apesar de ser esta uma necessidade, nós lutamos com alguns obstáculos que nos impedem de saciar a sede da alma. E esse texto que a gente acabou de ler fala sobre isso. Nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, a gente vai encontrar uma mulher que tinha sede na alma. Por isso é que Jesus vai falar de água da vida para ela, porque ela tinha sede na alma. A própria história de vida dela dizia que ela tinha sede dentro da sua alma. Mas existiam tantos obstáculos dentro do coração dela, que ela não conseguia alcançar, nem estando do lado de Jesus, o entendimento de que ela precisava matar a sede da alma. E eu queria olhar nesta manhã para alguns dos obstáculos que estavam no coração dessa mulher, que às vezes estão nos nossos corações, e que a gente não consegue perceber, porque eles estão tão dentro da gente, que a gente está se atropelando no meio desses obstáculos, e a gente não percebe que eles estão atrapalhando a nossa comunhão com o Todo-Poderoso e a nossa vida de fé. O primeiro obstáculo que esse texto vai mostrar, aparece no versículo 9, onde a palavra de Deus diz assim: a mulher respondeu: o Senhor é judeu, e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. O primeiro obstáculo que às vezes surge na nossa vida chama-se preconceito. O que é o preconceito? É uma ideia pré-concebida que a gente abraça como verdade, por uma série de razões, sem grande pesquisa interior, sem grande constatação, simplesmente a gente acredita que é verdade, porque tem uma ideia pré-concebida. E o que estava acontecendo, e esse foi o primeiro obstáculo que a gente vai encontrar nesse diálogo, é que Jesus estava perto dela, falava com ela, desejava abençoá-la, mas havia uma barreira que a impedia de perceber quem Jesus de fato era, e como Jesus podia matar a sua sede. A primeira barreira estava lá, era o seu preconceito. Afinal de contas, ele era um judeu e ela era uma samaritana. Havia ali, na verdade, dois preconceitos. Primeiro, naquele tempo, um homem não conversava com uma mulher, não é? Que não lhe fosse apresentada por alguém ou não estivesse acompanhada de outro homem.
Então o fato de Jesus conversar com aquela mulher já foi uma quebra de paradigmas. Segunda quebra de paradigmas é que havia uma inimizade teológica e uma inimizade com os samaritanos. Por que essa inimizade era tão forte? No tempo, do cativeiro assírio, quando os assírios dominaram grande parte daquela região, especialmente o reino do norte de Israel, eles tinham uma prática para poder manter a sua hegemonia, a sua força. Eles levavam, parte da população para um outro país e traziam parte de uma população de outro país para aquele lugar e promoviam a mistura das raças e a mistura das culturas e a mistura da religião. E com isso quebrava-se a força da hegemonia de um povo, de uma nação. E os samaritanos vieram justamente dessa mistura que os assírios promoveram. Então a religião ficou misturada, vamos dizer assim, a etnia ficou misturada, e por causa disso eles tinham diferenças religiosas, tinham diferenças na maneira de cultuar, de pensar em Deus e assim por diante, ainda que tivessem as mesmas raízes. E aí os judeus, quando voltaram para aquela terra, disseram assim: olha, vocês não são judeus, vocês não têm a mesma origem, já misturou tudo, virou uma bagunça esse negócio. E aí eles fizeram uma separação, e por isso o judeu e o samaritano não se davam bem. E agora estava chegando um judeu lá, Jesus. E ela diz assim: o que é que você está conversando comigo? Você é judeu, eu sou samaritano, que negócio é esse? É interessante porque os preconceitos, essas ideias preconcebidas que a gente guarda como verdade em nossa mente, sem reflexão e sem experiência, elas nos atrapalham de enxergar, às vezes, as grandes oportunidades que Deus está nos dando. E muitos de nós construímos preconceitos sobre Deus. É interessante, porque tem muita gente que nunca leu a Bíblia, mas que tem grandes convicções sobre Deus, que não tem nada a ver com Deus. E geralmente dizem assim: Deus para mim é assim. De onde você tirou isso? Tirou da sua cabeça. Por que você não deixa Deus falar quem Ele é para você, através da Bíblia Sagrada? E aí a gente constrói preconceitos, ideias preconcebidas, quando na verdade eu precisava conhecer a palavra de Deus para poder deixar Deus falar comigo. E muitas vezes essas ideias preconcebidas que nós acreditamos e nos arraigamos, nos afastam do verdadeiro Deus. Quando a Bíblia fala, por exemplo, para a gente que só há um Deus, e que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus, e a gente está buscando mediação para com Deus, gente que possa interceder. Eu digo para você, querido, você pode chegar à presença de Deus sozinho, direto, porque Jesus é a ponte, é o teu mediador, Ele que vai lá e intercede por você. E tem gente imaginando que tem que falar com fulano, com beltrano, com ciclano, ou com entidades espirituais outras. De onde você tirou isso? Porque isso não está na palavra de Deus. Ou às vezes a gente fica pensando de que não vai existir céu nem inferno, e a gente fica pensando: de onde você tirou isso? Porque a palavra de Deus diz que vai haver um julgamento final e que Deus vai colocar pessoas no inferno, apesar de ser amoroso, mas é também justo, e vai colocar pessoas no seu céu, apesar de ser amoroso e justo. E nós somos pecadores, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. É muito triste, porque às vezes Jesus quer falar conosco, tocar o nosso coração, e às vezes a gente não deixa Jesus falar conosco, porque a gente levanta as barreiras preconcebidas que estão dentro da nossa alma. E o pior é que a gente continua com sede da alma. E nessa corrida de obstáculos, que é a vida, a gente, para poder chegar para Jesus, mais perto de Jesus, a gente tem que saltar os nossos preconceitos e pular nos braços do nosso Salvador e permitir que Ele nos abençoe
com a sua graça. Eu acho que esse foi uma das grandes lutas dos reformadores. Lutero, Calvino, Zwinglio, tantos outros reformadores, né? John Hus. Eles tinham uma série de preconceitos naquele tempo. Quais eram os preconceitos daquele tempo? Por exemplo, John Hus, por volta do ano 1200, era que as relíquias que eram colecionadas, elas tinham poder salvador e transformador. Então as pessoas ficavam tentando comprar um pedacinho da cruz de Jesus para ter na sua casa, e milhões de pedacinhos da cruz de Jesus foram vendidos, para que as pessoas pudessem ter algum tipo de bênção e salvação. E isso era uma coisa tão arraigada na mente das pessoas, que quando alguém dizia, olha, a salvação é um presente gratuito de Deus, que você não tem que comprar, que você recebe pela fé, porque Jesus já pagou o preço lá na cruz, parecia um absurdo para muitas pessoas. Quando Lutero foi falar sobre salvação pela graça, e que isso não era uma questão de uma somatória de pontos positivos e pontos negativos, que num balanço celestial, você com as suas boas obras podia conquistar a salvação eterna. Ele dizia, ninguém conquista, porque todos nós somos pecadores. Parecia um absurdo, porque existiam preconceitos. Quais são os seus que te impedem de Jesus falar mais alto no seu coração? Quais são as batalhas da sua alma que você tem que saltar para chegar mais perto de Jesus? Às vezes a gente tem medo de dar esses saltos, e se você tem medo, eu acho que você é uma pessoa muito normal. Eu também. Por isso é que a gente tem a palavra de Deus, e quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente tem segurança de saltar os nossos preconceitos. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, segundo obstáculo que a gente tem que saltar, está nos versículos 10 e 11. Então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu, o senhor não tem balde para tirar água, e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? O segundo obstáculo que essa mulher precisava vencer, para poder se aproximar daquele que mata a sede do nosso coração, que é Jesus, era o seu materialismo. E o materialismo dessa mulher não tinha nada a ver com dinheiro, que hoje a gente fala em materialismo, parece dinheiro, não é? Mas era sim aquela incapacidade que ela tinha de perceber coisas espirituais. Jesus estava falando de coisas espirituais, ela estava respondendo com coisas materiais. Jesus falava da água da vida que mata a sede do coração, estava falando da graça de Deus que pode saciar a sede da nossa alma, mas ela estava vendo o poço e o balde, era só isso que ela conseguia ver. E queridos, como isso é comum na nossa vida, como é comum, assim como aquela mulher não conseguia enxergar que a sede de Deus e do amor dele gerava um buraco na sua alma, e que esse buraco na alma dessa mulher, dessa sede insaciável de amor, de um amor diferente, fez com que ela tivesse 5 maridos, e agora tivesse com um que não era seu marido, seu amante, que ela não conseguia perceber que isso era espiritual e não material. Tem muita gente vivendo assim. Existe dentro de nós uma insustentável leveza do nosso ser. A gente está vazio.
E a gente tenta preencher esse vazio da alma de muitas maneiras. Tem gente que tenta preencher o vazio da alma com o sucesso, e corre atrás do sucesso. E sabe o que acontece? O sucesso não preenche a alma, porque assim que você ganhou aquele jogo, aquela batalha, acabou, tem que começar outra. Você vai, por exemplo, um torcedor de futebol, seu time ganha o campeonato, você sai com o carro na rua, toca a buzina, com a bandeira, no dia seguinte, já acabou. Não é verdade? Se você está correndo atrás de um título, de alguma coisa, você recebe o título, no dia seguinte acabou. Se você não tiver um novo propósito, tua alma está vazia de novo. E no afeto? Queridos, a única pessoa que de fato tem capacidade de encher a nossa alma é o amor de Jesus na nossa vida. Quando Ele entra no nosso coração, não é que Ele nos tire dessa realidade, mas a gente tem um verdadeiro propósito eterno. A gente tem um sentimento de valor transcendente. Sabe, às vezes a gente vive essa luta da alma vazia, especialmente nos relacionamentos afetivos, porque a gente não consegue ver o nosso próprio valor. Mas quando Jesus diz que eu valho mais do que o mundo inteiro, que Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, tomou meu lugar na cruz do Calvário, desceu ao Hades, porque Ele me ama. Esse amor é insuperável. E quando as pessoas falham comigo, e elas sempre vão falhar, porque nós vivemos num mundo imperfeito, a gente tem um Deus todo-poderoso, perfeito, que nos ama, e que nos leva através dessas falhas das pessoas, e nos sustenta na hora que a gente achava que estava sozinho. Mas às vezes a gente só enxerga balde e poço, e não enxerga que aquilo que a gente mais precisa é do Deus vivo habitando o nosso coração. Deus hoje está querendo te desafiar a enxergar um pouquinho mais na tua vida, além do balde e do poço. Por isso Jesus disse: se você soubesse quem está falando com você, e o que essa pessoa pode fazer na tua vida, você me pediria água da vida. Queridos, quando a gente busca Jesus, a gente está falando com o Todo-Poderoso Senhor, e o que Ele pode fazer na nossa vida transcende qualquer perspectiva ou expectativa humana. Nada sacia a nossa alma, a não ser Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Por isso, nessa corrida da vida, a gente tem que saltar o obstáculo do materialismo, do concreto, e entender que há algo transcendente de Deus, que se manifesta no concreto, mas que vem lá do céu para a nossa vida. Terceiro obstáculo que aparece aqui nesse texto, ele vai aparecer no versículo 12, onde diz assim: nosso antepassado Jacó nos deu este poço, ele e os seus filhos e os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? E o terceiro obstáculo foi a tradição religiosa que essa mulher guardava no seu coração. Ela está dizendo assim: olha, você está falando de uma água da vida, você não tem balde, o poço que a gente tem é concreto, é visível, mas você está querendo dizer que a sua religião é melhor que a minha? Será que você se acha mais importante do que o nosso patriarca Jacó, que também é patriarca dos judeus, que nos deu esse poço? E aqui ela começou a colocar o obstáculo da sua tradição religiosa.
Será que você está falando que a tua religião é mais importante que a minha? E é interessante porque muitos de nós não permitimos que Jesus faça a obra que Ele tem para fazer na nossa vida, porque quando a gente chega nesse terceiro obstáculo, a gente se torna, às vezes, pessoas que param na jornada da fé. Parece uma grande contradição, parece uma grande batalha, e de fato é uma grande batalha interior, porque tradição nenhuma preenche a alma da gente. Eu conheço muito batista que vai para o inferno, para tristeza minha, e muito evangélico que está acompanhando. Não é verdade? Porque tradição religiosa, seja ela batista, evangélica, católica ou qualquer uma que seja, não preenche a alma da gente. O que preenche a alma da gente é quando Jesus, Senhor nosso, passa a habitar o templo do nosso coração. O que é tradição? É quando determinados costumes e preceitos religiosos são guardados sem convicção e sem experiência. E a Bíblia vai ensinar para a gente que o nosso relacionamento com o Senhor não é uma questão de uma mera tradição que eu guardo, não é uma cultura que eu preservo, é uma experiência que eu tenho com o Todo-Poderoso. Tradição de italiano é comer macarrão no domingo, não é verdade? Tradição de italiano é comer macarrão, né? Comer uma milanesa de vez em quando, não é? Isso é tradição, é glória, né? Tem uns italianos aí, né? Olha lá, tem a tradição portuguesa, tem várias tradições que são bonitas e importantes, mas fé não pode ser uma tradição. Fé é uma experiência com Deus vivo, senão ela não tem sentido. E o que essa mulher não estava entendendo é que ela precisava ter uma experiência com o Cristo, o Messias, o Deus vivo da sua vida. E quando ela tem essa experiência com Jesus, é algo tão tremendo, que ela não pode guardar para si. E ela volta correndo para a sua aldeia, dizendo assim: eu encontrei o Messias. Veja só. E ela vai contando a experiência dela, como a gente dá um testemunho hoje, ela fez a mesma coisa. Por quê? Porque ela não estava falando de uma tradição. Falar de tradição é algo que eu posso abraçar ou não abraçar, ou se eu já tenho a minha, eu digo para você, eu já tenho a minha, não preciso da sua, não é? Mas falar de experiência é algo que transcende a vida. O que a Bíblia vai me ensinar nesse texto é que na minha jornada espiritual existem obstáculos, e esses obstáculos são às vezes tão naturais que eu não percebo, e que eles estão fazendo separação entre eu e Deus. O primeiro obstáculo que a gente viu nessa manhã foi o preconceito. E às vezes eu não enxergo o vazio da minha alma, porque eu estou enxergando a vida através da lente dos meus preconceitos. E eu não estou entendendo que eu estou buscando, e não sei o que eu estou buscando. Eu conheço tanta gente boa que está infeliz, tanta gente boa que não entende porque existe uma leveza insustentável dentro do seu ser. E às vezes até por uma questão de preconceito não busca aquele que pode preencher a sua alma, que é Jesus. Se você está vazio, só tem uma pessoa que enche você: Jesus Cristo.
O segundo obstáculo que a gente viu aqui nessa manhã é um materialismo. Sabe, às vezes a gente está tão focado nessa vida, nas soluções humanas, que a gente se esquece do Todo-Poderoso. Ainda que a gente creia que Ele existe, eu creio que a maioria dos brasileiros creem que existe Deus, porque existe dentro de nós, como brasileiros, até dentro da nossa cultura, um temor de Deus. E eu acho que esse temor foi colocado pelo próprio Deus, para que a gente pudesse olhar para Ele. Mas a gente também, na nossa cultura, está tão amarrado num materialismo, nesse sentido do aqui, do agora, da minha própria força, da minha própria capacidade, das minhas soluções, que eu esqueço que se eu olhar para cima, tem uma solução, que vem da graça de Deus, que é Todo-Poderoso, que Ele está agindo hoje, que não é um mito, é uma realidade. E eu só paro para olhar o poço e o balde. Eu hoje vim aqui dizer para você, olha para cima, Jesus tem algo para a tua vida, e Ele quer fazer algo novo na tua vida, mas a gente tem que olhar para Ele, como autor e consumador da nossa fé. Terceiro obstáculo que a gente viu hoje foi a tradição religiosa, a minha tradição, o meu costume, meu jeito. E sabe, na fé a gente vai aprender que nunca é do meu jeito. Eu às vezes até brigo com Deus, eu acho que você também. Senhor, eu queria dar um jeitinho aqui, né? Dá para a gente dar uma acertadinha para lá, para cá, mas o meu jeito não funciona e nunca funcionou. Agora o jeito de Deus é tremendo, o jeito de Deus me surpreende. As coisas que Ele faz são tão tremendas, são tão maravilhosas, que a gente não consegue compreender. As respostas que Ele dá, a maneira que Ele acha caminhos onde não há caminho, os milagres que Ele faz, e que a gente não consegue entender como Ele fez. Eu me lembro de 2 acidentes que Deus me livrou, que até hoje eu não entendi como eu consegui ser livre daqueles acidentes. Uma vez lá em São Paulo, saindo da Marginal, né, pegando uma ponte para atravessar para o outro lado da Marginal, no acesso da Marginal, para pegar o outro lado, o meu carro fez um cavalo de pau, tinha óleo na pista, fez um cavalo de pau e fez 180 graus, eu virei de frente para a contramão. Gente, aquele lugar sempre é lotado de carro, mas na minha volta não tinha um carro, e eu fiz uma volta de 180 graus, eu tremia, minhas pernas batiam, e eu disse, o que aconteceu? Porque até hoje eu não sei como é que deu aquele cavalo de pau. Se eu quisesse dar um cavalo de pau, eu não conseguia, mas eu dei. E eu disse, e agora, Senhor? E eu olhei para um lado, não tinha um carro. Eu falei, o que aconteceu? Marginal vazia desse jeito? Meio-dia? Só Deus. Tem soluções que Deus faz. Outro acidente na Raposo Tavares, numa curva, o carro, fiz a curva e o carro simplesmente não obedeceu a curva, ele foi deslizando e tinha um abismo do meu lado, e eu fui só vendo o abismo, o abismo chegar, e o carro saiu um pouquinho mais de lado, e eu entrei numa pinguela. Sabe o que é uma pinguela? Aquelas pontinhas de madeira, só para atravessar o abismo de um lado para uma fazendinha que tinha ali, e o meu carro parou em cima da pinguela e não caiu no abismo. Sabe o que eu acho? Que tinha uns anjos do Senhor empurrando o carro para a pinguela ali, sem brincadeira. Há coisas que eu não consigo explicar na minha vida, e há coisas que você não consegue explicar na sua vida, e que não fazem parte do contexto humano, que a gente não tem como explicar, são milagres do Senhor.
São coisas que Deus está fazendo hoje. E se eu estiver só olhando para o balde, para o poço, eu não vou enxergar. Eu vou achar sempre uma desculpa. Tem livros que tentam explicar os milagres da Bíblia como se fossem naturais. Eu posso achar muitas explicações, mas eu quero dizer que há um Deus Todo-Poderoso que está agindo hoje nas nossas vidas. E que se eu quiser encontrar a verdadeira felicidade, e se eu quiser encontrar o meu ser preenchido, eu preciso desse Deus Todo-Poderoso trabalhando dentro da minha alma. E para isso eu tenho que vencer alguns obstáculos e deixar Jesus ser o Senhor da minha vida. Hoje à noite eu vou continuar essa mensagem, eu vou falar de outros obstáculos que essa mulher teve que vencer. Mas nessa manhã eu queria terminar essa meditação orando com você, como a gente sempre faz. Quais são os obstáculos que estão atrapalhando você? Você tem alguns preconceitos dentro do seu coração? Do que Jesus pode ou não pode fazer? Quando Ele age, de que maneira Ele age? Do que você acredita, do que você não acredita? Hoje eu queria convidar você para colocar os seus preconceitos aos pés da cruz de Cristo. E dizer: Jesus, se tem alguma coisa que o Senhor quer me ensinar, e que eu ainda não quero aprender, o Senhor me perdoe, e eu vou me render ao Senhor. Eu não quero me render a A, a B, a C, eu não quero me render a essa ou aquela teoria, mas ao Senhor eu me rendo. Me revela, me revela. É interessante porque Paulo, ele tinha tantos preconceitos, que quando ele teve um encontro com Jesus, no caminho de Damasco, ele teve que passar, depois daquele encontro, 3 anos, sozinho, com Deus, antes de ser o apóstolo que ele foi, só para Jesus tratar os preconceitos dele. Então você está muito bem acompanhado. Mas sabe qual é a diferença? É que Paulo deixou Jesus tratar os preconceitos dele. E você, está deixando? Talvez seja o aqui, o agora, tão concreto. Senhor, me dá um discernimento espiritual. Às vezes a minha tradição religiosa. Mas se hoje Jesus está falando com você, e você está querendo depor esses obstáculos aos pés da cruz, e deixar Jesus fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida, eu vou convidar você para vir aqui à frente para a gente orar junto. E eu vou fazer de propósito isso, chamar você aqui na frente. Sabe por quê? Porque a gente é cabeça dura demais. E se a gente não tem coragem de responder a Deus do jeito de Deus, num templo, eu garanto para você que quando você sair por aquela porta, você não vai deixar Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Depor obstáculos é rendição, do jeito de Deus e não do meu. E a gente coloca a vida aos pés da cruz de Cristo. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, a Bíblia diz: não resista e não endureça o seu coração. Então, se é você que a quem o Senhor está falando, vai saindo do seu lugar, vem para cá, vai colocando esses obstáculos aos pés da cruz de Cristo, e a gente vai orar junto. Vem uma família inteira, vem umas pessoas a quem o Espírito Santo está chamando. Eu sei que Jesus falou comigo hoje, eu tenho certeza, e eu já até sei qual é o obstáculo, estou colocando aqui. Então vem, vai colocando aos pés da cruz de Cristo, vai colocando, e a gente vai orar juntos, aqui. E essa oração é uma oração de entrega, é uma oração de dizer: Senhor, do teu jeito, não do meu. O que o Senhor preparou para mim? O que o Senhor preparou para mim? Abrir mão. É duro abrir mão, não é? Fala a verdade. É duro abrir mão. Quando eu estava para me casar, a gente já namorava, eu e Cleusa,
desde os 14 anos, tinha 21 anos, nós 7 anos e meio de namoro, e eu já estava trabalhando, ela trabalhando, a gente já tinha dinheiro para se sustentar, mas eu ficava enrolando o casamento, tenho que falar a verdade. E uma das razões é que eu temia o que ia acontecer com a minha mãe, porque eu cuidava da minha mãe estava doente, dependia do meu dinheiro. Eu disse, e agora, como é que vai ser? E eu me lembro de um dia que eu orei, e Deus me falou uma coisa tão grande. Ele falou assim, olha, abre o cofre do teu coração, e entrega para mim os teus tesouros, porque eu não quero roubar os teus tesouros, eu quero guardá-los melhor do que você guarda, e cuidar deles melhor do que você cuida. Às vezes a gente tem medo de abrir mão de algumas coisas, está lá o coração apertado por causa de um sentimento, e a gente tem medo de colocar o sentimento na mão do Senhor. Tem lá uma dor, uma tristeza de alguém que nos feriu. Abre a porta do coração e entrega na mão do Senhor hoje, tá? Porque Ele vai guardar aquilo que tem valor para você, e aquilo que Ele vai dar para você é algo melhor e maior. Me casei, e me lembro que depois de alguns meses eu fui olhar as contas da minha mãe. Mãe, como é que estão as coisas? E eu já não ajudava financeiramente. E aí minha irmã, minha mãe mostraram as contas, e ela tinha até poupança. E eu disse, eu nunca consegui fazer poupança. Daí o Senhor falou, eu cuido melhor. Você acredita nisso? Então vamos orar junto agora, tá? Então coloca aquilo que está aqui no teu coração, está amarrando nos pés de Jesus, só você sabe. Fala para Ele, Senhor Jesus, estou colocando aqui aos teus pés esses obstáculos, esses medos. Vai falando o nome de cada um deles. A luta da minha alma, meu sentimento. Agora eu vou fazer um desafio para você. Não coloca só isso, diz assim, mas eu vou colocar todo o meu coração e toda a minha vida nas tuas mãos. Quem precisa da água da vida sou eu. Faz uma fonte jorrar dentro de mim. Me abençoa com a tua graça. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos amados. Tu os conheces. E eles vieram aqui por fé. Fé na palavra que o teu Espírito plantou no coração deles. Ó Pai, a tua palavra nos disse que se aquela mulher conhecesse quem era quem falava com ela e o que ele podia fazer, ela pediria a água da vida e o Senhor daria. Senhor, eles estão reconhecendo que quem fala com eles é o Senhor Todo-Poderoso e o seu Filho Jesus. Eles estão reconhecendo diante do Senhor que só o Senhor pode preencher os vazios da nossa alma, que só o Senhor pode restaurar a nossa vida, transformar, nos abençoar. Por isso eu quero te pedir que aquilo que o Senhor prometeu nesse texto se cumpra, que uma fonte de água da vida jorre desses corações. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa esses teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.